Agora nosso assunto é tráfico internacional de pessoas. Essa semana uma quadrilha foi presa em Fortaleza e na Itália, acusada de exploração sexual de brasileiras. A reportagem é de Eduardo Faustino. Fortaleza, madrugada da quarta-feira passada. A Polícia Federal vai desmontar uma quadrilha internacional que explorava brasileiras na Itália e na Eslovênia. Neste condomínio na beira do mar, a polícia prende o esloveno Vito Kamernik. Um segundo esloveno também é preso em Fortaleza, Tini Moto. Este vídeo da Polícia Federal mostra a prisão de mais 3 estrangeiros. Os italianos Marco Paolo Villa, Flávio Fruges e Pasquale Ferrante. As imagens feitas pela Polícia Federal escondem os rostos dos presos. Brasileiros que trabalhavam para a quadrilha também foram para a cadeia, no Ceará e na Itália. Com a ajuda da Interpol e dos adidos da Polícia Federal na Embaixada Brasileira em Roma, a polícia italiana prendeu 3 brasileiras acusadas de fazer parte da quadrilha. Carla Sueli Silva Freitas, Dayana Paula Ribeiro da Silva, conhecida como Paloma, e Emanuela Andrade Bernardo. Segundo as investigações, a quadrilha agia no Brasil desde 2010 e levou mais de 150 mulheres para se prostituir na Europa. O canto da sereia é que muitas já estavam se prostituindo aqui, então decidiam se prostituir lá porque iam ganhar em euro. Neste telefonema gravado com autorização da Justiça, Emanuela e Paloma conversam sobre a dúvida de uma outra brasileira em relação ao faturamento das prostitutas da quadrilha. Não é possível que ela não ganhe 250 euros em 2 dias. Não existe isso. Eu ganhei 4.000 euros na primeira noite, por que ela não vai ganhar? Ela é bonita como eu. 250 euros equivalem a cerca de R$820. Para a polícia, esse dinheiro é, na verdade, uma ilusão. Chega lá, a realidade é diferente porque ela tem que cumprir o que eles determinam. De se submeter a diversas relações sexuais, mesmo ou doente ou cansada, todos os dias. Cada programa custava 200 euros ou R$620. A quadrilha ficava com metade desse dinheiro. Explorando 20 brasileiras, eles podiam ganhar 10.000 euros por dia, cerca de R$65 mil. A investigação descobriu remessas de muito dinheiro movimentado pela quadrilha entre a Eslovênia, a Itália e o Brasil. Num único dia, por exemplo, a quadrilha recebeu numa conta em Fortaleza R$1 milhão. O esquema usava várias agências de turismo. Uma delas é do italiano Marco Paolo Villa, um dos presos na operação. E ela, às vezes, ela vai consciente que ela vai ser explorada sexualmente, mas não que ela vai ter a liberdade cerceada, porque quando ela chega no local de destino, os documentos são apreendidos e ela já chega com uma dívida enorme de tudo que foi contraído aqui. As brasileiras voavam em aviões de empresas aéreas italianas que fazem voos fretados, ligando Fortaleza a Milão. De lá viajavam 400 quilômetros de trem até Gorica, que fica na fronteira da Itália com a Eslovênia. E era na cidade eslovena de Nova Gorica que elas se prostituíam. As brasileiras viviam na cidade italiana e usavam este hotel em Nova Gorica para se prostituir. O principal ponto era essa boate eslovena. Na internet, ela é apresentada como um ótimo lugar para relaxar e se divertir. A atmosfera prazerosa é complementada por banho turco, hidromassagem e uma surpresa quente. A boate também tem quartos com cama de casal. O site diz que ela funciona das 2 da tarde até as 2 ou 4 da manhã, dependendo do dia. A polícia diz que, na verdade, as brasileiras trabalhavam em 2 turnos e também numa segunda boate na mesma cidade da Eslovênia. Elas tinham que fazer, no mínimo, 6 relações sexuais por dia, no horário lá de 7 da noite às 3 horas da manhã, e terminava lá na boate Marguerita, elas iriam para uma outra boate, Faraon, e lá também teriam que manter outras relações sexuais. A polícia não divulgou a identidade dos donos desses estabelecimentos. O primeiro problema das brasileiras era justamente entrar na Itália. Neste telefonema, Emanuela e Paloma, 2 participantes da quadrilha, falam sobre uma outra brasileira. Essa mulher tem pouco dinheiro no bolso
No controle da imigração, para entrar na Itália, fica difícil convencer as autoridades de que está no país a turismo. Ela está chorando no aeroporto. Ele deu 50 euros, filho. Por 50 euros ela não entra na Itália. Na mesma conversa, elas mencionam um documento chamado Carta Convite. Ele é preenchido pela pessoa que mora legalmente na Itália quando ela convida um turista estrangeiro para visitar o país. E a carta de convite que tu deu a ela, da onde é? Eu não dei não, ela não me pediu não a carta convite. Ela disse, não sei quem vai fazer para mim. A pessoa tem que declarar que tem 3.900 euros disponíveis para o visitante se ele precisar de dinheiro. Isso dá mais de 12 mil reais. E a agência muitas vezes é quem dava a carta convite. Como elas não tinham justificativa, muitas não tinham renda, nem estavam levando muito dinheiro, como é que ia provar que ia gastar alguma coisa? Então ela levava a carta convite. Segundo as autoridades, o crime de tráfico de pessoas para exploração sexual é pouco notificado no Brasil. Os dados mais recentes são de 2015, com 122 casos de tráfico internacional. Porque ela fica com vergonha, porque ela não quer dizer que é prostituta. Isso tudo dificulta a investigação. A operação dessa semana prendeu ao todo 15 pessoas. As 3 brasileiras presas na Itália ainda não foram extraditadas. Um advogado que se apresentou em Fortaleza como amigo das brasileiras presas disse ao repórter Eduardo Faustini que elas não se manifestariam. Todos os estrangeiros mencionados nessa reportagem foram contactados. O advogado do italiano Flávio Frudis nega as acusações e diz que Flávio é apenas funcionário de uma empresa que vende passagens aéreas em Fortaleza. Também em nota, o advogado de Tini Moto diz que todas as mulheres que foram levadas para a Eslovênia foram por vontade própria, sabendo que iriam se prostituir. E que Tini não facilitou nem colaborou em nada para que eventuais investigações sejam dirigidas contra ele. O advogado de Marco Paulo Villa não se manifestou. Se condenados, eles podem pegar 25 anos de prisão pelos crimes de tráfico internacional de pessoas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Uma das vítimas, ela afirmou que foi muito ruim isso, uma espécie de trabalho escravo.